Olá, C3, o pessoal está nos assistindo. É muito bom poder estar com vocês, entrar na sua casa, poder compartilhar uma palavra que eu tenho vem do coração de Deus e eu quero, com a graça dele, poder compartilhar isso com você. Espero que seja uma palavra de consolo, uma palavra de conforto e que o Espírito Santo esteja tocando a sua vida, aí onde você estiver. Eu falei para a Juliana, contei para ela hoje que durante a semana eu estava preparando algo para nós e na noite de quinta para sexta-feira eu acordei falando assim: como você está? Como você está? E eu só conseguia falar aquilo, como você está? E eu lembro que eu estava trazendo uma mensagem para um grupo de pessoas e eu entendi naquele momento, quando eu acordei falando isso, como você está? Que o Espírito Santo estava querendo saber de mim e de você como nós estamos. A gente está passando por dias estranhos, esquisitos, não é? Nunca passamos por esse tipo de situação antes e nós precisamos falar com Deus, falar com o Espírito Santo, como nós estamos. Ele é Deus, o Espírito Santo, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas eu creio que ele começou a me incomodar com essa frase, como você está, porque ele queria saber das nossas bocas, ele queria ouvir como nós estamos. E eu comecei a falar para ele como eu estava me sentindo. E eu quero te incentivar a falar com ele nesses dias, a contar para ele como você está, porque a Bíblia diz que ele é o Consolador. Jesus disse que quando ele fosse aos céus, ele enviaria um outro Consolador. E nesses dias, mais do que nunca, eu e você precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente tenha consolo. Eu sei que todos os líderes de Connect, né, estão muito interessados em saber como você está, e os próprios líderes, nós também precisamos ter alguém com quem contar. Então, muitas vezes eu e você repartindo o nosso sentimento, aquilo que a gente está passando com outra pessoa, o Espírito Santo também vai estar usando essa pessoa para nos abençoar, tá bom? Então, antes de eu entrar propriamente na palavra que eu tenho para nós nessa noite, eu queria te incentivar a falar com o Espírito Santo. Como você está? O Espírito Santo está perguntando para você nessa noite, como você está? E eu queria fazer uma oração antes de trocar essa mensagem com você. Espírito Santo, nós dizemos a Ti que ouvimos a Tua voz, sabemos que o Senhor é o mais interessado na face da terra em saber como está o nosso coração nesses dias. E nós queremos, ó Espírito Santo, abrir o nosso coração, abrir a nossa boca, porque sabemos que o Senhor sabe todas as coisas. Mas como num relacionamento com qualquer pessoa, o Senhor quer ouvir a nossa voz, quer ouvir as palavras que saem da nossa boca, porque o Senhor tem algo poderoso, algo para ministrar a cada vida. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar que nesses dias, mais do que qualquer outro dia das nossas vidas, nós estaremos tendo um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais forte, mais firme com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. E que essas palavras que eu vou trazer agora possam encontrar um solo fértil, Pai, e que isso frutifique, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Existe um código no mundo da oftalmologia que é 20/20. 20/20 é a visão perfeita, visão 100%. Quando você enxerga 100%, nós chamamos que é a visão 20/20. E como nesses dias que a gente está vivendo, existe muita desinformação, existe muita gente falando muitas coisas aqui e ali, e cada um fala uma coisa. Eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo vai estar trazendo uma visão 20/20 para nós. Amém. Que a gente possa estar enxergando e percebendo claramente o que está acontecendo nesses dias. Nós que somos cidadãos do reino dele, nós que somos pertencentes, somos filhos de Deus,
que cada um de nós possamos estar enxergando, né, com visão perfeita aquilo que a gente está passando nesses dias. Existe algo que nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós tomamos por certo, nós começamos a achar que a nossa segurança está na nossa rotina, muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa agenda, nos nossos projetos, e a gente começa a se firmar e se basear no nosso planejamento, naquilo que a gente já planejou para o ano. E esses dias que a gente está vivendo, a gente percebeu que aquilo que a gente achava que era sólido, que era firme, não é bem assim. A gente está vendo a nossa agenda virar de cabeça para baixo, a nossa rotina ser toda bagunçada. E a minha pergunta para nós nessa noite é: nós estamos firmados na nossa agenda, no nosso trabalho, ou nós estamos firmados na rocha que é Cristo? Porque a Bíblia diz que existe uma rocha firme que é inabalável, e essa rocha é Jesus. Amém. Muitas pessoas estão falando sobre chances, probabilidades, não é? A respeito dessa pandemia, muitas opiniões diferentes, inclusive no meio médico mesmo, alguns falam de um jeito, outros falam de outros. Um diz que tem que ser guardado na quarentena 60%, 70%, outros dizem que é pior se você ficar recolhido. Então é muito achismo, né? Muita incerteza. Mas eu quero trazer para você nessa noite 3 certezas baseadas na palavra de Deus em meio a essa pandemia, e não só de vírus, mas de muita desinformação também. Nós estamos tendo uma pandemia de desinformação. Então, 3 certezas para mim e para você. A primeira é: Jesus é a nossa rocha. Olha esse texto que está em Salmos 18, no versículo 30, a Bíblia diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Eu me lembro que quando meu pai teve câncer, os médicos que estavam trabalhando ali no tratamento dele, cada um falava uma coisa, cada um vinha com uma possibilidade, com uma probabilidade de chance de êxito no tratamento aqui ou ali. E eu me lembro que eu tenho um primo que é chefe dos residentes lá de Yale, nos Estados Unidos, e ele estava me falando sobre as últimas descobertas a respeito de tratamento. Mas da mesma forma que a gente está vivendo hoje essa pandemia, muitos médicos falavam muitas coisas e todas desencontradas. Mas a questão é que Deus ele não promete a cura sempre para nós. O que Ele promete é que nós vamos aprender com as situações, com as provações, e Ele nos promete que seja na vida ou na morte, eu e você sempre estaremos e viveremos com Ele. Olha esse texto de Romanos 14, versículo 8, diz assim: porque se vivemos para o Senhor, se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, na vida ou na morte, eu e você estamos com o Senhor e somos do Senhor. Isso serve para que eu e você avaliemos se nós estamos baseados na rocha ou se nós estamos buscando se firmar nessas informações desencontradas da mídia e que chegam até nós. Nesses tempos que a gente está vivendo, a gente é tentado a parar de confiar em Deus. Mas a verdade é que aquilo que eu e você pensamos a respeito dessa situação não tem muito valor. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E ainda diz que Deus olhou do céu e não havia um justo sequer sobre a face da terra. Mas ao contrário, a Bíblia diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. E tem um texto que diz em Salmo 118, versículo 7: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O que é que a gente percebe aqui nesse texto de promessa para mim e para você? Assim como a minha vida e a sua está firmada em Jesus e Ele tem nas suas mãos a vida e a morte, esse texto nos diz que Jesus tem um plano e um propósito para mim e para você. E eu e você não vamos morrer enquanto esse propósito não for cumprido.
É isso aí. É isso que a Bíblia promete para mim e para você. Pare de ficar com medo, pare de pensar no que vai acontecer amanhã. A Bíblia tem uma promessa para mim e para você, dizendo que você não vai sofrer dano, você não vai padecer enquanto o plano que Deus tem para mim e para você se cumprir. Então nós podemos descansar nisso. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida e você não vai morrer antes disso. Essa é uma certeza inabalável. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoias no teu próprio entendimento. Eu e você nem sempre vamos entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas nós precisamos confiar no Senhor. Aí você poderia me perguntar, mas então a nossa crença é cega? Nós simplesmente vamos crer porque nós lemos um texto, mesmo com aquilo que está acontecendo, mesmo com a gente percebendo o caos, mesmo com pessoas morrendo, nós vamos confiar no Senhor cegamente? Olha o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, da vocação de Deus, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, na herança de Deus em nós, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Olha que impressionante esse texto. Nós temos a certeza de que um dia o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vai nos ressuscitar, vai tomar as nossas vidas e vai nos levar para junto dele. Essa é uma certeza que nós podemos ter. Mas ainda você pode continuar me perguntando, a nossa esperança então em Cristo é só no futuro? É só no dia que nós fomos ressuscitados ou arrebatados para junto de Jesus? Não, ainda bem que não. E aí nós vamos para a segunda certeza, a segunda promessa para mim e para você. Cristo não é apenas esperança para o futuro, mas para o agora. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Qual é a nossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Percebe? Quer uma presença maior de Jesus nas nossas vidas do que esse texto está nos dizendo? Ele diz que Ele é participante de todos os nossos projetos. Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como também faremos isso ou aquilo. Isso ou aquilo inclui tudo. Amém. Inclui a nossa agenda, inclui os nossos projetos, inclui as nossas expectativas. Ele quer fazer parte de tudo. E Ele está presente nas nossas vidas hoje. Quantos de nós, há um tempo atrás, antes dessa pandemia, oramos assim: Deus, eu queria ter mais tempo com os meus filhos, com a minha família. Eu queria ter mais tempo para te buscar, para ficar na tua presença. E agora nós temos todo o tempo do mundo. Nós podemos ter esse tempo com a nossa família, com Deus. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 94 diz assim: dos muitos cuidados, ou seja, inquietações, pensamentos, que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Tudo aquilo que você tem pensado nesses dias, as tuas preocupações, as tuas incertezas, a Bíblia diz que Deus está nos consolando a alma agora, nesse momento. Então Deus nos consola hoje. O texto de Romanos que eu gosto muito, capítulo 5, versículo 3 a 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Você percebe que esse tempo
de coronavírus nos forja nessas etapas todas? A experiência, ela é a última da lista, mas essa lista, ela começa com a tribulação, com aquilo que a gente está vivendo hoje. A tribulação, se nós insistirmos em confiar em Deus, ela vai nos trazer perseverança. Nós nos tornaremos pessoas que perseveram. E se nós formos perseverantes, nós vamos adquirir experiência. E aí sim, depois da experiência, nós teremos a esperança, essa esperança que nós estamos falando. Amém. É interessante que sem a tribulação, sem a provação, sem o teste da nossa fé, nós não alcançamos a esperança. Nós não podemos ter esperança em algo se nós não formos provados na nossa fé. Quando está tudo bem, quando a gente não tem por que crer em Deus ou depender de Deus, a nossa fé não é provada e a gente não precisa ter esperança em nada, porque está tudo bem. Ou seja, a gente nem pensa nisso. A gente nem para pensar qual é a nossa esperança, onde nós estamos baseados, se nós estamos baseados em Cristo, na rocha eterna, ou não, se está tudo bem. Mas em tempos como esse, de luta, de provação, de teste da nossa fé, é que a gente percebe onde nós estamos firmados. Então, o primeiro ponto que eu passei é Jesus é a rocha. E não só para algum dia, para o dia da ressurreição, mas Cristo é a nossa rocha, é a nossa esperança hoje. E o último ponto que eu queria passar para vocês é que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Olha esse texto em Filipenses 2, versículo 4, diz assim: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Nós estamos vivendo um tempo, um dilema de individualismo versus o coletivismo. Não sei se você já percebeu isso, mas é um pensamento que está dividindo pessoas, inclusive dentro da igreja hoje. Nós precisamos cuidar daqueles que são mais vulneráveis ao vírus, mas nós também não podemos parar a economia, como muitos governantes estão exigindo de nós. Mas é interessante que aqueles que ficam em casa estão acusando aqueles que saem de irresponsabilidade, ou de falta de amor, ou de falta de cuidado. E aqueles que saem porque precisam, depende da renda do dia para poderem comer, para poderem se sustentar, eles dizem que aqueles que estão em casa não sentem a dor de perder o seu negócio, de perder o seu emprego, de não ter perspectiva de voltar à sua rotina de trabalho e de renda. Então nós estamos vivendo esse dualismo, essa luta de individualismo versus o coletivismo. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia, ela muitas vezes, em algumas passagens, mostra momentos de maior preocupação com o indivíduo do que com o coletivo. Por exemplo, quando Jesus diz que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma. Ou quando aquela mulher que perdeu uma dracma das 10 e vai e fica até buscá-la. Jesus está dizendo que Ele se importa com cada um de nós. Ele quer que cada um de nós se salve e não se perca. E muitas vezes Ele deixa o grupo para ir buscar essa única pessoa. Mas outras passagens nos diz que a Bíblia priorizou o coletivo em detrimento do indivíduo. Por exemplo, o nosso exemplo maior foi Jesus ter morrido em meu e no seu lugar. Quando Ele deixou a glória dos céus e veio e se entregou por mim. Uma pessoa morrendo por um grupo. Então precisamos entender que a Bíblia ela não defende o individualismo e nem o coletivismo, mas ela diz que eu e você somos corpo, somos um só corpo. E nós só funcionamos dentro desse corpo. Fora dele nós morremos. É isso aí. Se eu cortar um dedo fora e deixar ele no canto, daqui a pouco ele está morto. Ele não vai ter mais função
e ele não vai ter mais vida. Então eu e você precisamos perceber que somos parte de um corpo. A gente precisa parar de se criticar, a gente precisa parar de apontar o dedo e dizer que é por aqui ou por ali. Não, porque as informações são erradas. As informações que nós temos de fora, externas, que não da Bíblia, nos desvirtuam, nos enganam. Mas eu e você, sendo o corpo de Cristo, nós vamos nos unir, nós vamos nos abençoar, nós vamos crescer. Amém. Isso é tão importante, que Jesus disse que se eu e você nos amarmos, formos corpo, as pessoas no mundo vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse, em João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Por isso é tão importante, é muito bacana a gente ver ontem, né, as doações, chegamos aí mais que quase o dobro, né, da outra vez, e puxa, isso faz toda a diferença, né? O Kleber já agradeceu, eu quero agradecer de novo o empenho, o engajamento de cada um que contribuiu, que trouxe, porque isso mostra o amor de Cristo, isso mostra que nós nos importamos. Então, como à luz da Bíblia, equalizar essa questão de econômico com saúde, qual é a preocupação que nós devemos ter? Interessante que eu já ouvi de alguns pregadores dizendo que a Bíblia nem sempre tem resposta para tudo, né? Eu discordo totalmente dessa afirmação. Eu acho que a Bíblia tem resposta para tudo. É isso aí. Tudo nessa vida a gente encontra resposta na Bíblia. Lá em Levíticos 13 já existia um ensinamento, uma orientação de como tratar essas pessoas com uma doença contagiosa. Lá naquela ocasião era com os leprosos. Então existiam lugares separados da comunidade onde essas pessoas precisavam ficar lá. Elas precisavam se apresentar para o sacerdote, e se o sacerdote identificava alguma doença, ele deveria ficar isolado 7 dias, e depois desses dias ele se apresentava novamente. Ou seja, já existe uma orientação de que aqueles que estão num grupo de risco devem ficar isolados, é um isolamento vertical. E não simplesmente fechar tudo, isolar todo mundo, ficar todo mundo em casa, até porque outras informações desencontradas também dizem que tem gente se contaminando mais em casa. Ou seja, nós não podemos nos basear em informações, principalmente da mídia. Nós temos que nos basear na rocha, que é Cristo, e a Bíblia nos orienta como proceder. Da mesma maneira, Deus tinha orientado o povo, quando Ele tirou o povo e levou-os para o exílio. Ele disse que era para que a terra guardasse os seus sábados. E essa pandemia está nos ensinando que eu e você devemos cuidar do corpo de Cristo, olhar para dentro, para a saúde das nossas famílias. Eu e você estamos aprendendo que precisamos não depender do pastor. Devemos agora exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. Devemos pastorear a nossa família, os nossos filhos, né? Porque é interessante que Deus, Ele criou 3 instituições sobre a face da terra. Foi Deus que instituiu isso. Em primeiro lugar, a família. Em segundo, a igreja. E em terceiro lugar, Ele instituiu o governo. É mesmo. Foi Deus que instituiu o governo. Interessante nós notarmos que dos 3 grupos, somente a família é que é responsável por geração de riqueza, geração de renda. É dentro da família que a gente gera valores, gera riqueza, dinheiro, prosperidade. É a família que traz isso. É a instituição chamada família que traz prosperidade para uma nação. O segundo grupo, a segunda instituição que Deus criou é a igreja. E dentro da igreja, nós temos a geração de valores, de princípios, de orientações morais e espirituais para nós como indivíduos. É na igreja que a gente aprende o que é que Deus quer como propósito para as nossas vidas. E o terceiro grupo, que é o governo, eu não sei se você sabia disso, mas o governo foi Deus que instituiu também sobre a face da terra. Qual é a função do governo? A função do governo é simplesmente garantir que o funcionamento da família e da igreja aconteça.
o governo precisa proteger essas outras duas instituições para que elas existam, para que elas sejam guardadas, fortificadas. Essa é a função do governo. Mas é bem diferente do que a gente vê hoje, né? Esse controle, essa imposição, esse desrespeito aos direitos, não é? Que a Bíblia nos garante. Então nós precisamos entender isso. O governo existe para a proteção da família e da igreja. Então nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Depois você pode ler o texto de 1 Coríntios 12 na sua Bíblia. Lá fala muito sobre o corpo de Cristo, as funções, como que isso funciona. Então a Bíblia ela não defende o individualismo versus o coletivo. Não é uma pessoa contra o grupo. Ao invés disso, ela diz que o corpo se ajuda e se sustenta. Se alguém do corpo está machucado, está precisando de ajuda, a mão ela vai cuidar, ela vai dar atenção, ela vai fazer o curativo. Se eu estou com um ferimento, um corte, a mão vai colocar o remédio, o curativo. Mas não é porque a mão está doente ou está machucada que eu vou deixar de comer, que eu vou deixar de me alimentar, que eu vou deixar de me exercitar. As outras funções do corpo continuam acontecendo. Ela não para, ela não fica estática esperando a mão se restabelecer, se curar. Somos um organismo que só funcionamos juntos e unidos, mas com funções diferentes. Então, como corpo, vou voltar no início, na visão perfeita, na visão 2020. Nós precisamos perceber que as informações dentro da igreja devem ter uma ordem de importância. Eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos dar mais importância àquilo que a Bíblia nos diz do que aquilo que a gente ouve no rádio, na televisão, na internet. É isso aí. Nós devemos colocar em último plano aquilo que chega até nós externamente e ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo através da sua palavra, através dos irmãos. Amém? Eu não quero me estender muito, eu ainda poderia falar mais, mas eu sei que via internet cansa bastante prestar atenção. E eu quero fazer uma oração para que isso que eu falei hoje, essas três certezas, que Jesus é a rocha da nossa vida, que Ele é a rocha e a esperança hoje, e que eu e você somos corpo, que precisamos nos amar, nos cuidar, entre na tua mente, no teu coração, e que você possa viver isso, e que você seja animado, consolado para viver dias mais confiantes, porque nós sabemos que muitas pessoas estão sendo fragilizadas na sua esperança, e essa palavra é para te fortalecer. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração. Espírito Santo, eu quero te pedir que essa palavra entre nos corações, nas mentes, que frutifique, Senhor, que essa certeza que o Senhor é a nossa rocha. Espírito Santo, confirma isso, que cada um de nós possamos ter experiências marcantes nos próximos dias, nessa semana, amanhã, com o Senhor. Deus. Confirmando essa palavra, Sim, dizendo que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor está presente em meio a essa pandemia. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa palavra firme. Amém. Nas mentes e nos corações de cada um. E que se tiver alguém nos assistindo nessa hora, que não tem essa esperança, que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o teu controle, Jesus, que ela possa baixar a sua cabeça, fechar o seu olho nessa hora e dizer que depende do Senhor. Sim, Deus. Que Ele possa fazer a sua oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. E que o Senhor possa vir sobre essa vida, enchê-lo da tua presença, da tua graça e transformá-lo. Que ele possa perceber que nesses dias tão estranhos, tão sem esperança, o Senhor é a única solução. O Senhor é a única saída. Sim, Deus. O Senhor é aquele que traz um propósito, um futuro, e nós queremos abençoar
Em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor.